Olá a todos. Este é uma reprodução em áudio que eu mesmo estou fazendo de uma obra que eu escrevi. Eu, Fábio Gomes, escrevi esta obra entre junho e novembro de 2017. Ou seja, essa obra está fazendo aí pouco mais de 2 anos que eu comecei a escrevê-la. E vou aqui apresentar para vocês uma parte dela. Espero que vocês gostem. Vou aqui apresentar apenas uma pequena nota explicativa a respeito da obra. Bem, nesse período, em 2017, eu já consegui observar, até um pouco antes disso, consegui observar alguns rumos que o país vinha tomando, principalmente no perigo relacionado ao neoconservadorismo, ao olavismo cultural, como a gente percebeu, que aconteceu, a influência do Olavo de Carvalho na sociedade brasileira, principalmente no que se refere ao bolsonarismo, e muito essa questão da figura do Bolsonaro, desse líder que se tornou líder aí do neoconservadorismo no Brasil. Então essa obra, que foi escrita em forma de ficção científica, vamos dizer assim, uma distopia de uma sociedade totalmente moralista, totalmente dominada por esses ditames desse conservadorismo cristão, vamos dizer assim, de um tipo de conservadorismo extremado, religioso, que tenta impor essas questões morais, em meio a uma confusão política e uma crise da democracia brasileira. Então esses elementos são trazidos ali nesta obra. Além disso, ao decorrer do livro, eu também trato sobre questões da geopolítica mundial, de crises econômicas e sociais mundo afora, e de uma guerra aí também em meio a tudo isso. Então é uma obra que ao decorrer vai aparecendo ali personagens e acontecimentos que vão ali ditando as mudanças que eu nesta obra previa para o futuro do Brasil. Uma questão interessante que eu poderia colocar é que eu projetei a obra, os acontecimentos daquela obra para 10, 20, 30 anos, onde o ápice da coisa é em cerca de daqui a 30 anos. Porém, a gente observou que muitas dessas coisas apareceram 1 ano, 2 anos, estão acontecendo agora. Ou seja, as coisas aconteceram num ritmo muito grande, muito forte. Então, não mais era uma ameaça, vamos dizer assim, distante, e sim se tornou uma ameaça iminente. Apareceu de uma maneira muito rápida e muito forte, uma mudança muito drástica. E isso realmente, para muita gente, se surpreendeu quando foi lançado o livro, na plataforma digital, para algo de 20, 30 anos, imagine para algo que aconteceu em 1 ano, 2 anos. Então realmente foi uma coisa muito rápida, processo de transformação muito rápido. Então, sem mais delongas, eu gostaria de iniciar aqui a leitura da obra. Título do livro: Deus está vendo. Autor: Fábio Gomes. Descrição: distopia de uma sociedade governada pelos ditames de um regime conservador cristão, levando ao extremo os preceitos religiosos, restringindo as liberdades individuais, morais de expressão dos indivíduos. Capítulo 1. Fim do Estado laico. Com uma sociedade desesperada pelos crimes de corrupção, surgiram grupos políticos de diversas correntes ideológicas, prometendo o fim da corrupção e uma solução moral a esse mal que assolava o país.
Cada candidato que se pronunciava trazia consigo a demagogia em seus discursos inflamados, bem como o populismo característico de qualquer democracia. Tirando proveito de décadas de escândalos, alguns grupos radicais começaram a se destacar. 3 deles estavam num embate forte nas pesquisas de intenção de voto. Um de extrema esquerda marxista, pregando uma feroz e sangrenta luta de classe, um neoliberal propondo o Estado mínimo, e um demagogo e moralista conservador cristão. Os embates eram fortes e a cada debate seus seguidores cresciam exponencialmente, quando de repente surgia algo novo. Uma cena na TV mostra cenas de sexo explícito no horário nobre. Talvez fosse normal para alguns, mas para os grupos conservadores foi um prato cheio para sua campanha. Eis o mal da sociedade, dizia o líder conservador. Não precisamos mudar o quadro econômico ou social. Acima de tudo deve estar Deus e sua palavra. E o que Deus mais quer é acabar com o pecado. Somos cristãos e tudo o que queremos é um país que siga as leis de nosso Deus. Seu discurso é compartilhado por milhões nas redes sociais e rapidamente cartazes nas casas e demais lugares. Deus é nossa lei. Sigam os 10 mandamentos. Abaixo a imoralidade. E assim por diante. Capítulo 2. As eleições. Protestos por todo o país devido à veiculação da cena de sexo na novela de TV favoreciam mais os conservadores, que dispararam nas pesquisas há uma semana das eleições. Mal sabiam os eleitores que tudo havia sido tramado. Os conservadores haviam combinado com a maior emissora de TV para veicular a cena. Estranho, levando em conta que os discursos conservadores diziam que iria fechar a emissora, caso ganhasse a presidência. Porém, o plano era o seguinte: o Partido Conservador iria comprar a emissora de TV e, claro, mudar sua programação. O Partido Conservador era o mais rico, pois seus líderes religiosos tinham igrejas enormes e milhões de fiéis, que consumiam todo tipo de produto religioso, desde livros, CDs, cadernos, roupas e tudo mais que se possa imaginar. O domínio ideológico já deixava um caminho para a vitória do conservador. Apesar de muitos acharem improvável sua vitória devido a considerarem seu discurso extremo, mas quem liga? Numa eleição ganha quem parece mais confiável e verdadeiro. Quem poderia ser mais confiável e fiel que um líder religioso? A todo momento dava entrevistas, sempre discutindo as polêmicas da TV e acusando os liberais e comunistas de terem propagado ideias que liberavam os jovens a fazer tudo o que queriam, desde o sexo à maconha, tudo aquilo que Deus condenava, todo tipo de pecado e promiscuidade, dizia o conservador. Devido à forte polêmica, mal se ouvia os outros. Os liberais e os socialistas eram esquecidos a cada dia mais. Só o conservador aparecia nas capas de revista, pregando o fim do Estado laico. Chegava o dia das eleições e com 70% dos votos o conservador vence no primeiro turno. Os 30% descontentes e revoltosos, tristes e pasmos, nem sabem o que dizer, mas era real, e aquilo era o início de uma nova era e era o fim do Estado laico. Capítulo 3. As primeiras medidas do governo. Vencidas as eleições com ampla maioria no Congresso e com apoio popular da grande maioria, o conservador Glauco se sentia poderoso o bastante para iniciar suas medidas. Primeiro de tudo, ele tirou do ar vários programas de TV. No lugar, botou uma programação de conteúdo religioso, desde pregações e desenhos religiosos, tal como o Porquinho Pregador. Criou um departamento de propaganda para divulgar esse tipo de conteúdo para a TV e mídias sociais. A imprensa não era mais livre. Os jornalistas críticos ao sistema eram presos sem que ninguém soubesse sequer notícias deles. Estava, enfim, instaurada uma ditadura religiosa. Todo culto considerado pagão ou de outras religiões era acusado de um crime de heresia. Isso mesmo, assim como fizeram na Idade Média. Agora as pessoas eram presas por seguirem as leis religiosas, por não seguirem as leis religiosas. A grande maioria da população não reclamava, pois o conteúdo divulgado era absorvido pela maioria com entusiasmo. Afinal, eles queriam tirar os programas que tinham antes. A censura estava a todo vapor. Livros, artigos, peças teatrais e músicas eram censuradas, se continham algo que fosse contra os interesses do governo.
As rádios tocavam músicas religiosas quase toda hora. Os jornais destacavam números positivos do governo e ignoravam qualquer crítica. O país estava praticamente isolado no cenário mundial, mas isso ninguém sabia, pois a mídia não divulgava nada ruim. O ensino também foi reajustado. Ao invés da teoria da evolução de Darwin e do Big Bang, era ensinado o criacionismo da Bíblia nas matérias de ciência da natureza. As matérias eram as seguintes: criacionismo, aramaico, grego, latim, luteranismo, história da religião, matemática, português e literatura. Só livros religiosos. Nas universidades, os professores eram teólogos com formação nas áreas que ensinavam, porém, instruídos a relacionar qualquer ciência, humana, natural ou exatas, com a Bíblia. Aos poucos, toda a população estava tomada por essa onda conservadora. A internet era vigiada por centenas de funcionários do governo, do departamento chamado de moralização. Tudo que fosse pesquisado, que fosse imoral, ateísta, críticas à religião cristã, sites eróticos, tudo isso seria punido com prisão. No começo, milhares foram presos, mas aos poucos tudo era considerado normal, pois o governo, em sua propaganda na TV, dizia que tudo isso era para criar uma sociedade moralmente correta. Pessoas denunciavam vizinhos por eles estarem se beijando na praça, ou mesmo por praticarem sexo antes do casamento. Capítulo 4. A oposição. No Congresso, a oposição era minoria. 20% eram liberais e 15% socialistas, ambos contrários às medidas dos conservadores, e principalmente de seu líder, que agia como um ditador. A cada dia uma medida de censura era lançada e rapidamente votada e aprovada. Os partidos menores eram comprados com cargos em ministérios, secretarias e em dinheiro. O governo fez aliança com uma empresa que estava disposta a seguir a causa dos moralistas. As editoras só lançavam livros ou religiosos ou que não tivesse nada que fosse proibido pela Bíblia. A intenção era criar fanáticos religiosos por toda parte. Era chamado Exército de Deus. Faziam comemorações gigantes a cada data religiosa. O governo completava 2 anos e os socialistas e liberais já não viam uma saída democrática, até porque o que viam era uma verdadeira ditadura religiosa. Com essa situação extrema, acabaram se unindo, vendo que tinham um interesse maior em comum, que era acabar com aquela loucura de uma vez por todas. Reuniram todos os artistas e intelectuais que encontraram para traçar um plano contra o governo e derrubá-lo o mais rápido possível. Lembrando do momento que iniciou essa loucura, um dos intelectuais socialistas discursa: Senhores, me lembro exatamente onde isso começou. Uma cena de sexo na TV e a partir daí o líder conservador ganhou forças. Por meio de uma atitude errada e imoral da maior emissora de TV do país, criou essa polêmica toda e deu cada vez mais espaço ao candidato conservador. Devemos usar do mesmo método para nos livrarmos deles, atacando justamente aquilo que eles defendem, a moral e os bons costumes. Um escândalo moral será o fim desse governo. Todos ali presentes concordam. Eles já tinham uma estratégia, lhes faltava um plano. Eis que no meio dos intelectuais se aproxima do orador um jornalista muito conhecido da emissora de TV que veiculou a cena de sexo e exclama: Amigos, muitos de vocês devem me conhecer. E de fato conheciam, estavam assustados, achando que ele estava infiltrado, pronto para prendê-los. Isso era comum nesses tempos sombrios. Mas o que ele disse surpreendeu a todos. Eu vim dizer que foi tudo armado pelos conservadores. Eles fizeram um pacto com a emissora para fazer a cena e gerar toda a polêmica, pois sabiam que isso os beneficiaria. Eu tenho todas as provas, gravações, fotos, cópias dos contatos. Agora só precisamos de um plano para divulgar isso em rede nacional. Capítulo 5. A queda do regime. O jornalista que entregou a farsa tinha colegas jornalistas que ainda trabalhavam na TV. Depois de muitas conversas, decidiram que era hora de pôr em prática um plano. Seria veiculado em horário nobre a farsa que o governo havia feito para chegar ao poder.
Com a proteção de organizações internacionais que lutavam por direito de liberdade de imprensa, eles sequestraram o apresentador do dia e colocaram em seu lugar o jornalista que entregou o esquema. Para os chefes da censura, disseram que o apresentador estava muito doente e teve que ser substituído às pressas. Os chefes então não estranharam que outro jornalista apresentasse. Afinal, aquela rede de TV era parceira do governo e os tinha ajudado a chegar no poder. Era 19 horas de uma segunda-feira. Após as notícias do clima, o apresentador diz: "Cidadãos, vocês foram enganados. Esse governo que aí está censurou a imprensa durante esses 2 anos e meio de governo. Enganaram a população, manipularam e todas as instituições do país, tudo para servir aos interesses do partido ultraconservador. Destruíram a Constituição e mudaram todos os seus códigos. Pior ainda, reprimiram toda a liberdade de expressão e perseguiram e prenderam todos que iam contra o governo. Hoje estamos tendo a oportunidade de dizer que isso agora terá um fim." Os generais esperaram para prender o jornalista, mas milhões de pessoas na rua gritavam: "Abaixo a ditadura." Com o apoio popular e os órgãos internacionais, o presidente renunciou e foi preso devido aos diversos crimes cometidos. Os deputados, pressionados, tiveram que aprovar a realização de novas eleições presidenciais e aprovaram a volta das leis que existiam antes do governo ultraconservador. Era o fim daquele governo e a volta da paz naquela terra. Capítulo 6. Novos rumos. Passado o tempo dos horrores do governo ultraconservador de Glauco, o Partido Conservador ficou desmoralizado e enfraquecido. No entanto, ainda tinha seus defensores. O Partido Liberal e o Partido Socialista ganharam forças. Uma nova disputa já gerava grande expectativa na população. A crise econômica e política era muito grande e o palco era de uma guerra ideológica grande, típica dessa situação de crise. Sempre procuravam um culpado e trocavam acusações. A política era o principal assunto nas rodas de conversa das pessoas. Tinha muita rivalidade entre os grupos. Não concordavam em quase nada um com o outro. Assim como o óleo e a água não se misturavam. O ano era 2052. A população era composta por muitos conservadores, mas após o governo que tiveram, aos poucos estavam mudando de lado. Uma nova Constituinte estava preparando uma nova Constituição. Boa parte dos deputados conservadores haviam perdido o cargo por terem, junto com Glauco, armado aquele golpe contra a democracia. Os prisioneiros políticos foram soltos e voltaram a seus cargos. Os jornalistas e políticos e demais exilados puderam voltar ao país. As reformas que haviam sido feitas na educação foram rapidamente mudadas para que as coisas pudessem voltar à normalidade. O presidente da Câmara assumiu a presidência e foi designado a ficar na função até janeiro de 2054. Ele assumiu no dia 13 de junho de 2052. E o primeiro turno das eleições foram marcados para ocorrer em outubro de 2053. Os socialistas pediram as eleições, para que as eleições fossem marcadas para outubro de 2052. Porém, a maioria dos deputados queriam para 2053. E assim que votaram 223 a favor de eleições gerais de 2053, 81 deputados eleições em 2052. Nos capítulos a seguir, serão apresentadas as histórias de alguns dos principais personagens dessa trama. Em seguida, a sequência das campanhas e a realização das novas eleições. Por meio da história dos personagens, vocês poderão compreender melhor esse futuro.